A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, da China Foreign Affairs. Professor, muito obrigada por estar conosco aqui no Hora H. Uma boa noite. Prazer conversar com você sempre. Professor, acho que o senhor me ouviu falar um pouco aqui sobre essa situação do Irã. Eu gostaria de começar lhe perguntando o quanto essa fala de Trump, dizendo, olha, não tem execução, a matança vai parar. Qual é a sinalização de Trump quando ele faz essa declaração? Olha, é difícil de entender e interpretar o presidente Trump com relação à forma como ele fala, justamente porque no passado, e você há de se lembrar disso, eles estavam ainda negociando quando houve a atuação dos Estados Unidos no ataque ao Irã. Então, o que nós aprendemos ao longo deste tempo, de presidência, de segunda presidência do atual ocupante da Casa Branca, o presidente Donald Trump, é que você tem um sistema muito instável naquilo que ele diz e naquilo que efetivamente ele aplica. Então, nós sabemos que muitas vezes ele fala e aquela ideia, né, de que ele sempre muda de opinião ao final, mas também o fato de que por muitas vezes a atuação dele não é consistente e não faz com que você efetivamente tenha plena segurança de que aquilo que ele prometeu, de que aquilo que ele negociou vai ser cumprido. Então, é só nós olharmos para a forma como têm sido as negociações de comércio com a China, a própria situação da negociação que o Irã estava fazendo ali com tratativas com os países para a questão nuclear. Então, é uma característica de Trump, o imprevisível. E ele mesmo disse que não pode se tornar, em ações militares, você não pode ter nenhum grau de previsibilidade, e ele sempre disse que nunca vai avisar quando efetivamente vai atuar. É só a gente pensar aí a própria atuação, a própria situação da Venezuela, que foi uma surpresa para o mundo inteiro. Nós temos ali, trouxemos aqui esse posicionamento do Trump, e há uma preocupação também o quanto algum distensionamento como esse, se é que a gente pode chamar assim, acaba dando mais fôlego para o regime. Eu vou lhe fazer a pergunta que eu fiz ontem para uma colega sua da mesma atuação nas relações internacionais. Qual o grau de fragilidade que o senhor enxerga hoje do regime? O regime cai, não cai? Ele não cai e se fortalece novamente? Eu sempre conto uma história. Em 1989, eu morava em Lisboa e eu me lembro de uma conferência que teve em que um grande especialista falava que o Muro de Berlim jamais cairia. E uma semana depois, o Muro de Berlim veio abaixo. Então, depois dessa situação, eu sempre me esquivo muito de dizer aquilo que pode acontecer ou não. Mas o fato é o seguinte: o regime de Teherã vem sendo enfraquecido já há 4 décadas, não é? Porque sofre sanções internacionais, o regime tem ali um problema econômico grande. Nós sabemos que o que leva muitas vezes à ruptura desses regimes é justamente a instabilidade doméstica, a perseguição política e também a questão da economia. E isso sempre é um dos fatores principais. Então, este tipo de situação tende a apodrecer por dentro, e isso é que gera todo este processo de deterioração. Mas o grande medo né, em todo esse aspecto é de nós observarmos aí uma infiltração externa que leve o Irã a se transformar numa nova Líbia ou numa Síria. Então, o que nós vemos é que mesmo, veja o caso da Síria, mesmo depois da troca do regime, ainda assim sofreu uma série de bombardeios por parte do governo Netanyahu. Então, o grande desafio é que este tipo de ação faz com que a população que conhece um regime ruim possa ainda assim entender que é melhor o que você tem agora do que aquilo que pode vir depois. Então, nós temos que olhar para isso de um ponto de vista aéreo e dizer, bem, o quanto isso é por fragilidade do sistema, por fragilidade do regime,
ou quanto que isto é a ação externa tentando alterar os mecanismos internos do país. Então, o que nós vemos é que o regime iraniano é fraco, ele tem os seus problemas, mas nós sabemos que talvez a atuação externa sirva nesses momentos para fortalecê-lo. E obviamente que quando a gente viu a possibilidade aí de você ter a morte, né, a execução de pessoas que se opunham ao governo, nós tínhamos aí a possibilidade de o governo iraniano cometer aquele erro que foi feito no passado, que ensejou toda a questão da Primavera Árabe no Oriente Médio, que foi justamente o fato de o governo, ao invés de adotar uma postura de maior apaziguamento, foi para a manutenção do próprio regime e, com isso, caiu. Então, é necessário que, nesse processo todo, nós entendamos que ações externas podem fortalecer, mas também o grande medo é transformar o Irã numa nova Líbia.